Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Karine Godoy, sou especialista em inteligência emocional, desenvolvimento humano, cura interior, e estou aqui para compartilhar o meu conhecimento. Eu vou falar hoje sobre a importância da gestão emocional. A gestão emocional, ela é uma ferramenta de controle interno, né? Nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Eu ouso em dizer que nós somos muito mais emocionais do que racionais. Muitas vezes agimos por impulso em nome das nossas emoções. A falta de autocontrole emocional, a falta de autoconhecimento emocional, ela pode ocasionar situações que desencadeiam emoções que podem ser prejudiciais para a nossa vida cotidiana. Quando você conhece as suas emoções, quando você sabe lidar com as suas emoções, é muito mais fácil você saber lidar com a emoção dos outros, né? O ambiente externo, ele não te contamina, ele não te influencia. Então, é muito importante que você conheça as suas emoções, né? Eu falo muito sobre a gente saber qual é a emoção que tira a gente do nosso centro. Tem pessoas que falam assim, se falar alto comigo, né? Se a pessoa gritar comigo, ai. Tem muita gente que não sabe ouvir o não. Tem muita gente que não sabe se relacionar com o limite. E aí vem muitos gatilhos nela. Então a gente precisa entender que essa gestão emocional, ela é vital. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer os meus sentimentos, os meus gatilhos emocionais, para que eu consiga me relacionar no trabalho, para que eu consiga me relacionar com a minha família, com meus amigos, para que eu saiba me relacionar em sociedade, né? Para que eu consiga me tornar mais leve e mais consciente do ambiente que eu estou vivenciando. Isso não é tarefa fácil. As pessoas hoje em dia elas não têm essa consciência de saber quais são as minhas emoções, né? Quais são as emoções que eu preciso melhorar? Não existe emoção ruim, né? Não existe emoções ruins. O que existe é uma falta de autoconhecimento, uma falta de autocontrole, uma falta de gestão emocional. Então, nós precisamos conhecer nossas emoções. Eu também precisei olhar para dentro de mim, né? Eu precisei olhar muito para dentro de mim para conhecer quais eram as minhas feridas emocionais. Todos nós carregamos feridas emocionais. Não tem como vir para esse mundo e não se deparar com alguma ferida emocional que foi ocasionada ou na infância ou na vida adulta, né? Essas feridas emocionais, elas são ocasionadas porque nós estamos aqui para se relacionar com pessoas e muitas vezes aquele sentimento de sofrimento, de dor, ele, ele foi tão forte que ele desenvolveu uma ferida. Então, existem 5 feridas emocionais. E eu preciso falar delas para que você comece identificando em você essas feridas, né? A ferida da rejeição, muitas vezes a gente sofre rejeição na infância, porque a gente ouve muito não, né? A criança, ela precisa escutar muito não. Não faz isso, não pode isso, não, é o não, 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 não. E isso vai desenvolvendo a ferida da rejeição, porque a criança ela não tem maturidade para entender o limite. Ela não tem maturidade para entender que aquele não é uma proteção. Então, muitas vezes, ela absorve aquele não como uma rejeição. Então, a ferida da rejeição, ela é ocasionada na infância, logo quando a gente já chega no mundo, porque a gente precisa, sim, de limite, e a gente escuta muito não das pessoas que criaram a gente, da mãe, do pai, e se a gente não tiver essa consciência na vida adulta, que ali a gente não tinha maturidade para saber interpretar esse não como um limite, como um amor, como uma correção, a gente cresce com aquele sentimento de que eu não posso. O outro pode, mas eu não posso. Sentimento de comparação, sentimento de rejeição, sentimento de frustração, porque o não ele gera uma frustração. Então, essa é a primeira ferida emocional que a gente se depara. Todos nós, não tem como dizer, eu não tenho ferida. Pode ser que essa ferida não esteja te afetando de uma forma muito grave hoje. Mas todo mundo passa por essas feridas. E é muito importante que a gente olhe para essas feridas. Ferida da rejeição, ferida do abandono, muitas vezes você foi criada por uma avó, você pode ter sido criada por um padrasto, né? Você pode ter sido criada sem a presença masculina, né? Pode ter sido criada por um irmão, ou pode ter sido criada por pessoas que talvez eram tão emocionalmente feridas quanto você. Só que essa pessoa não tinha consciência da ferida dela. E acabou transferindo para você muita dor, muito sofrimento.
porque essa pessoa também não sabia fazer diferente, é um ciclo de repetição que vem acontecendo dos nossos antepassados, né? Esse conhecimento da cura interior, da inteligência emocional, das feridas emocionais, esse conhecimento, ele é novo, né? A gente não falava isso lá atrás de gestão emocional. A gente começou a entender a importância da gestão emocional agora. Isso é muito novo. Então, não tem como, às vezes, a sua mãe, sua avó, seu padrasto, seu pai, seu irmão, alguém falar para você está fazendo a sua gestão emocional? Né? A gente não escutava isso. Para mim, é um conhecimento muito novo. Eu nunca escutei. Muito pelo contrário. Na minha infância, eu escutava engole o choro. Ou seja, você não pode demonstrar a sua emoção. Você não pode mostrar o que você sente. E isso é muito ruim, porque quando você reprime uma emoção, seja ela qual for, quando você reprime essa emoção, você está dizendo para o seu corpo, você está dizendo para sua mente, para o seu coração que ela não é importante, que você não pode se relacionar com essa emoção. E isso é tóxico, porque nós não somos seres totalmente racional, nós somos sistêmico, nós temos muitas emoções, e o não, ele gera uma frustração, né? O não expressar a emoção, ele gera uma dor. E aí a gente vai colocando aquela emoção ali, né? Eu não posso falar, eu não posso sentir, eu não posso me relacionar com essa emoção. E aí eu vou reprimindo, reprimindo, reprimindo essa emoção. E quanto mais eu reprimo essas emoções, muitas vezes eu vou adoecendo. O meu corpo físico, é, o meu corpo mental, né? A minha saúde mental, a minha saúde física, a minha saúde espiritual, todas esses pilares, eles vão sendo comprometidos. Os meus relacionamentos, eles vão sendo comprometidos. E isso é muito pesado, porque a gente não precisa viver dessa forma. Por isso que a tomada de consciência em relação às nossas emoções, ela é vital para qualquer ser humano. Todo mundo precisa fazer a gestão emocional. Mas como é que eu faço essa gestão emocional? Primeiro eu tenho que conhecer as 5 feridas emocionais que eu falei aqui para vocês: rejeição, humilhação, abandono, traição e injustiça. Em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por essas feridas emocionais. Não tem problema passar pelas feridas. O problema é você saber lidar com as situações, saber lidar com essas feridas e saber se reinventar em cada etapa da vida. Isso é primordial até para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Lá atrás, na nossa infância, a gente não tinha quem falasse isso, mostrasse para gente isso de uma forma amorosa. Muitas vezes a gente reprimia essa emoção porque isso foi aprendido lá atrás. Engole o choro, não chora, homem não chora, né? E a gente vai colocando máscaras, a gente vai colocando todas essas emoções dentro de uma caixinha ali para ignorar essas emoções. Só que vai chegar em um determinado tempo da nossa vida que a nossa vida vai pedir para que a gente olhe para essas emoções, para que a gente encare essas emoções, para que a gente olhe ali e fale, realmente, eu tenho essas feridas. E eu vou dizer para vocês, como isso é um treinamento de inteligência emocional, eu vou dizer para vocês que eu tinha muita ferida da rejeição. Porque eu não estou culpando, a gente não pode culpar, a gente não pode transferir isso, a gente precisa tomar consciência dessa ferida, né? E uma das feridas, essa rejeição, ela surgiu lá na infância quando eu e muitas pessoas também passam por isso. A minha mãe tinha acabado de ganhar o meu irmão mais velho, né? E ela já engravidou de mim. E aí, quando eu vim, de alguma forma, existiu uma rejeição ali, né? Na parte de ter tomado um choque. Ela não estava esperando essa gravidez, né? Ela tomou um choque com essa gravidez. E veio, assim, muito em cima. O meu irmão mais velho, ele nasceu e minha mãe já engravidou de mim. Né? Por que que eu estou contando isso para vocês? Porque a minha mãe não tinha esse preparo emocional para lidar com tudo isso. Então, quando meu irmão nasceu, nós somos 11 meses de diferença. Então, ele nasceu, a minha mãe já engravidou, aí ele já não não foi amamentado, né? Porque cortou o leite. Ele também se sentiu, né, desprotegido nessa época. A minha mãe era muito nova, era muito inexperiente, a mãe dela já tinha falecido, então ela teve que aprender sozinha a lidar com tudo isso. E aí ela já engravidou de mim, e aí quando o meu irmão tinha 11 meses, eu nasci. Então, ele não tinha nenhum ano, eu já cheguei. Eu já cheguei, e aí a minha mãe já tinha 2 crianças para lidar, 2 bebês. E esses 2 bebês que ela tinha que criar, para ela era um desafio muito grande, né? Porque ela não tinha mãe, e aí ela também não tinha essa maturidade emocional. E aí ela foi fazendo do jeito dela. E eu tinha um pai que tinha uma dificuldade muito grande de conversar, de dialogar. E ele era muito agressivo com a minha mãe e com aquela situação, né, de criar filho, filho chorando. E isso foi um pouco pesado na minha infância, porque aí que eu falo que surgem as feridas emocionais, né? Como surgiu em mim, surge em você, em qualquer pessoa.
né? Porque era assim que era criado antigamente, né? E teve uma época, meu pai, ele é filho de, vem de uma geração de 4 irmãos. A minha avó também ficou sobrecarregada, cuidando de 4 filhos sozinha. E o meu avô também vem de uma geração de 12 filhos. Então a gente não está procurando culpado, tá? Ninguém é culpado por uma ferida de ninguém. Porque se a gente for culpar alguém, achar alguém que é responsável, a gente tem que achar lá em Adão e Eva, porque eles que iniciaram tudo isso. Então, se eu olhar para a minha árvore, né, genealógica ali, para os meus ancestrais, eu vou olhar para um avô, né, uma avó, que eles vieram de muitos irmãos, e depois eles tiveram 4 filhos desse lado do meu pai. E depois o meu pai vem, né, para aprender a lidar com esses 3 filhos, e essa carga emocional ela era ignorada, ninguém olhava para isso. Então as pessoas olhavam só para ter que trabalhar, ter que ter dinheiro, ter que criar filho, e ninguém se preocupava, ninguém falava em empatia, ninguém falava em autoconhecimento, ninguém falava de gestão emocional, ninguém falava de autoconhecimento, nada. Inteligência emocional, a primeira vez que eu fui ouvir sobre inteligência emocional foi aos 41 anos, né? Num curso, num treinamento de inteligência emocional que eu fui fazer, para eu buscar esse autoconhecimento, para eu buscar essa evolução, né? Esse desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, nossa, como é interessante a gente ter esse conhecimento de inteligência emocional, porque esse conhecimento ele vai transformar a minha vida. E eu fiquei encantada com esse conhecimento. E eu comecei a mergulhar profundamente, porque eu precisava. Eu tinha muita consciência que eu vinha de um lar que tinha uma certa desestrutura, como todos têm, né? Isso não tem a ver com. Isso não tem a ver com situação financeira, isso tem a ver com gestão emocional. Então, tem muitas pessoas que também vieram de lares extremamente estruturados financeiramente e não tiveram esse lar com amor, com carinho, com pertencimento. E cresceram de forma doente, né, de forma tóxica, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o pai deu tudo, a mãe deu tudo, que isso também não resolve, porque a necessidade de compensar pelo dinheiro é pior ainda, porque a pessoa é como se ela estivesse comprando aquela dor, né? Então você tem tudo, mas na verdade você não tem nada. Você pode ter tudo material, mas ter um afeto, ter um amor, ter um cuidado, muitas vezes faltou, né? Porque esse conhecimento ele é muito novo. Como também tem pessoas que às vezes foram muito pobres financeiramente, mas tiveram um lar verdadeiro. Tiveram uma avó que foi carinhosa, tiveram uma tia, tiveram uma mãe, tiveram alguém que olharam com carinho, né, para essa pessoa. Então eu não sei qual é a sua dor hoje. Eu não sei qual é a sua dor. E talvez seja todas elas, porque teve um momento da minha vida que eu olhei e eu falei, eu passei por todas as feridas: rejeição, humilhação, né? Eu vi traição também na minha família, abandono e injustiça.